AudioJungle. Segurança com o uso de escadas portáteis. Escadas são estruturas que incorporam degraus com os quais se pode subir ou descer. Já escadas portáteis são escadas que podem ser transportadas e montadas com o uso das mãos. Adverte-se que escadas devem ser utilizadas somente para trabalhos leves e de curta duração. Existem no mercado atualmente uma série de modelos de escadas, cada uma construída de acordo com o objetivo ou finalidade que o trabalho exige. Cada escada deve ser utilizada de acordo com a sua limitação ou finalidade. Basicamente, as escadas portáteis são divididas em duas categorias, as escadas de encosto e escadas autossustentáveis. As duas categorias possuem suas subdivisões, modelos e recursos. No Brasil, a ABNT publicou uma série de NBRs, por meio das quais se pode encontrar informações técnicas acerca das escadas portáteis. As NBRs referentes às escadas portáteis são NBR 16308, Escadas portáteis, parte 1, Termos, tipos e dimensões funcionais. NBR 16308, Escadas portáteis, parte 2, Requisitos e ensaios. NBR 16308, Escadas portáteis, parte 3, Instruções para usuários e marcações. Vamos ver agora dicas para trabalhar de forma segura com escadas portáteis. Primeiro, precisamos conhecer quais as responsabilidades quanto às escadas. Basicamente, estão envolvidos nessas responsabilidades os seguintes agentes. Fabricante deve fabricar suas escadas dimensionadas adequadamente para a finalidade que se destina e seguindo as orientações das normas técnicas oficiais e vigentes. Todas as escadas devem ter manual de utilização e segurança. Empregador deve fornecer escadas apropriadas para o trabalho e em perfeitas condições de uso. Caso estejam em más condições, deve-se rapidamente substituí-la por outra. Além disso, o empregador deve prover treinamento adequado aos usuários de escadas portáteis. Empregado deve usar a escada apropriada e em boas condições de uso. O empregado tem por obrigação parar seu trabalho e informar ao empregador qualquer condição imprópria da escada, e deve aplicar todas as medidas de segurança e boas práticas para o seu uso. Vejamos os 5 principais riscos associados às escadas portáteis e recomendações de uso e segurança para cada um dos riscos. Perda de estabilidade da escada devido a posicionamento incorreto da escada. As escadas devem ser apoiadas com o ângulo correto, que é conseguida afastando a escada a 1/4 de sua altura de apoio e abrindo completamente as escadas autossustentáveis. Deslizamento da parte inferior da escada. A sapata da escada deve estar em boas condições de uso, apoiada em estrutura ou por uma pessoa adicional. Deslizamento lateral. Evite o excesso de altura. Não apoie em superfície irregular ou instável. Condição da escada. Não use escadas com estruturas horizontais e verticais com danos. A sapata e os degraus da escada devem estar em boas condições e com antiderrapantes. Faça sempre uma inspeção visual antes do uso. Não desloque-se para fora dos limites laterais da escada. Condições do piso como terreno inclinado, macio ou instável, pisos escorregadios ou superfícies sólidas contaminadas contribuem para a perda de estabilidade. Condições climáticas adversas como vento e chuva devem ser evitadas. Colisão com a escada. Se usar escadas próximo à abertura de portas, procure trancá-las. Em locais de circulação de veículos ou pessoas, procure fazer o isolamento ao redor da escada. Escolha incorreta da escada. A escada deve ser de altura correta, nem curta e nem comprida demais, e ser utilizada adequadamente. Uso do último degrau. Para manter a estabilidade da escada, não use os 3 últimos degraus. Mantenha a sua cintura abaixo do último degrau da escada. Acidentes com manuseio devido a transporte da escada no local de trabalho. Se é em veículos, deve ser adequadamente amarrada. Se for manualmente, há que se analisar peso e tamanho da mesma, se necessário solicitando ajuda de outra pessoa. Armando e desarmando a escada. Posicionamento seguro das mãos ao abrir e fechar a escada. Seguir instruções do fabricante quanto ao uso. Carregando objetos ou materiais ao subir ou descer da escada. Se possível, deve ser evitado. Ferramentas devem ser carregadas em bolsas ou cintos específicos. Materiais como baldes devem ser içados por corda. Escorregões, tropeço ou queda de usuário devido a calçado inadequado. Fazer uso de calçados fechados e com solado antiderrapantes em boas condições. Lavar calçados sujos ou contaminados por óleos ou graxas antes da subida. Degraus estreitos ou degraus largos contaminados. Somente fazer uso de escadas adequadas. Os degraus devem ser limpos caso sejam identificados na inspeção qualquer sujidade que possa comprometer a segurança.
Práticas inseguras do usuário. Suba um degrau de cada vez. Não deslize pelos montantes da escada. Usuários sob efeito de álcool, drogas ou de medicamentos controlados, ou ainda problemas de saúde. Trabalhos em escadas estão classificados como trabalho em altura, e qualquer limitação ou condição de saúde que interfira no trabalho em altura deve ser evitado. Queda em altura. O trabalho em escadas caracteriza o trabalho em altura quando igual ou superior a 2 metros de altura. Muitas das vezes o uso do cinto de segurança só será possível na própria escada. Nesse caso, amarre a escada à estrutura para que assim você possa se manter preso a uma estrutura firme e sem possibilidade de queda. Falha estrutural da escada devido à condição da escada, sempre antes do uso. A inspeção da escada deve ser feita buscando por desgastes nas sapatas, montantes e degraus danificados, desgastes nos degraus, falta de degraus, travas de segurança com defeito e outros a depender do modelo. Sobrecarga na escada. As escadas têm limites de capacidade de cargas, em geral 120 kg. Lembre-se de que deve-se levar em consideração o peso do usuário, equipamento e ferramentas utilizadas. Riscos elétricos devido a trabalho inevitável em linha energizada. Eletricistas necessitam realizar trabalhos em linhas energizadas, trabalhos esses com o uso obrigatório das escadas por certas vezes. Siga rigorosamente os procedimentos de segurança para esse trabalho. Escada posicionada muito próxima a equipamentos elétricos ou redes energizadas. Deve-se manter uma distância segura de equipamentos e redes energizadas. Caso possa, sempre faça o desligamento do equipamento ou rede. Escada danificando equipamentos elétricos. Observe onde a escada será posicionada e apoiada. Atente-se para evitar danos que possam ocasionar em caixas de distribuição, tampas de proteção e isolamento, ou cabos e fios que possam ser rompidos. Sobre as escadas portáteis, a NR18 também faz menção à segurança com o uso das mesmas. Então vejamos o que a NR18 fala a respeito de escadas portáteis. No item 18.8.6.5, a seleção do tipo de escada portátil como meio de acesso e local de trabalho deve considerar a sua característica e se a tarefa a ser realizada pode ser feita com segurança. 18.8.6.6. A escada portátil deve ser selecionada a. De acordo com a carga projetada, de forma a resistir ao peso aplicado durante o acesso ou execução da tarefa. B. Considerando os esforços quando da utilização de sistemas de proteção contra quedas, considerando as situações de resgates. 18.8.6.7. As escadas portáteis devem, letra A, ter espaçamento uniforme entre os degraus entre 25 e 30 centímetros. Letra B, ser dotado de degraus antiderrapantes. Letra C, ser apoiadas em pisos resistente. Letra D, ser fixada em seus apoios ou possuir dispositivo que impeça o seu escorregamento. 18.8.6.8. É proibido utilizar escada portátil, letra A, na proximidade de portas ou áreas de circulação, de aberturas e vãos e em locais onde haja risco de queda de objetos ou materiais, exceto quando adotadas medidas de prevenção. Letra B, em estruturas sem resistência. Letra C, junto a redes e equipamentos elétricos energizados desprotegidos. 18.8.6.9. No caso do uso de escadas portáteis nas proximidades de portas ou áreas de circulação, a área no entorno dos serviços deve ser isolada e sinalizada. 18.8.6.10. As escadas portáteis devem ser usadas por uma pessoa de cada vez, exceto quando especificado pelo fabricante ou uso simultâneo. 18.8.6.11. Durante a subida e descida de escadas portáteis, o trabalhador deve estar apoiado em 3 pontos. 18.8.6.12. As escadas portáteis devem possuir sapatas antiderrapantes ou dispositivos que impeçam o seu escorregamento. 18.8.6.13. As escadas de mão devem possuir no máximo 7 metros de extensão, ultrapassarem pelo menos 1 metro o piso superior, possuir degraus fixados aos montantes por meios que garantam a sua rigidez. 18.8.6.14. É proibido o uso de escadas de mão com montante único. 18.8.6.15. A escada de mão deve ter seu uso restrito para serviços de pequeno porte e acessos temporários.
18.8.6.16. As escadas duplas devem possuir no máximo 6 metros de comprimento quando fechadas, ser utilizadas com os limitadores de abertura operantes e na posição indicada pelo fabricante, ter a estabilidade garantida quando da utilização de ferramentas e materiais aplicados na atividade. 18.8.6.17. As escadas duplas devem ser utilizadas apenas para a realização de atividades com elas compatíveis, sendo proibida sua utilização para transposição de nível. 18.8.6.18. As escadas extensíveis devem ser dotadas de dispositivo limitador de curso, colocado no quarto vão a contar da catraca, ou conforme determinado pelo fabricante. Permitir sobreposição de no mínimo 1 metro quando estendida, caso não haja limitador de curso. Ser fixada em estrutura resistente e estável em pelo menos um ponto, de preferência no nível superior. Ter a base apoiada a uma distância entre 1/5 e 1/3 em relação à altura. E finalmente ainda a NR18, no item 18.12.8, em relação à escada, ela diz assim, que em relação ao andaime e à plataforma de trabalho é proibido utilizar escadas e outros meios sobre o piso de trabalho do andaime para atingir lugares mais altos, ou seja, é proibido utilizar escada sobre a plataforma do andaime ou plataforma de trabalho para se atingir locais mais altos. Escadas são equipamentos tipicamente simples de ser usado, mas quando não usadas de forma correta, pode trazer sérias consequências à segurança e à vida. Observe essas regras para voltar para casa e para sua família são e salvo.